Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Elas em Ação. Me chamo Alice Loures e hoje preparamos um programa especial. Aqueles que tocam, informam e despertam novos olhares para a vida. Então fica com a gente, porque o conteúdo de hoje está imperdível. E no Papo das Estrelas de hoje, prepare-se para um espetáculo no céu. Você vai aprender como observar um cometa entre os dias 27 de abril e 4 de maio, com dicas práticas que não pode perder um fenômeno incrível como esse. Um momento para se reconectar com o universo. Roda aí! Olá, tudo bem? Sou o professor Dr. Marcos Calil da Urânia Planetário e reservei algo bem legal essa semana para você observar aí no céu da sua cidade. Tem alguns eventos bem especiais. Vamos começar com o cometa. Sim, o cometa que vai estar muito bonito de ser observado no anoitecer. Isso mesmo. Cerca mais ou menos de 20 minutos após o ocaso do Sol, lá no horizonte oeste, você vai procurar um cometa, mas presta atenção. Infelizmente, esse cometa só dá para ser observado com binóculo, telescópio ou com o uso do seu celular. Isso mesmo, você pode pegar seu celular, deixar segurando bem firme, colocando no tripé e deixando tirar uma foto aí mais ou menos uns 5 segundos de exposição. Vai tentando mexer talvez no modo Pro, alguma coisa assim, que você vai pegar esse cometa aí, tá bom? Mas você tem que olhar para o lado do horizonte oeste, onde o Sol se põe. Mas outro detalhe. Prédio, árvore ou montanha pode atrapalhar a sua observação. Portanto, procure um horizonte oeste sem a interferência de qualquer objeto que possa atrapalhar a sua observação. As melhores datas de observações para este cometa aqui irão ocorrer na noite de 27, 28 e 29. Esses são os melhores momentos de observação. Inclusive no dia 29, você vai poder utilizar como referência esse carinha aqui, o planeta Vênus, que durante todo esse mês de abril e também de maio, ele vai estar aqui muito brilhante, próximo do horizonte oeste, mais para o lado do horizonte noroeste, destacando-se de todos os demais objetos celestes à sua volta. Então, quando você vê um ponto brilhante, forte, esse ponto luminoso é o planeta Vênus durante o anoitecer. Por isso que ele é conhecido também como estrela Vésper, no período da manhã como estrela d'alva. E aí você então pode usar como referência em 29 de abril, tá, a referência do planeta Vênus aqui em linha reta, vamos assim dizer, para tirar uma foto. Com o avançar dos minutos, cada vez mais o céu fica escuro, melhor ainda para você poder apreciar esse belíssimo cometa e, por que não, também o planeta Vênus. Então lembre-se, seu celular pode ser um equipamento de astronomia observacional. Se você tirar algumas fotos aí, coloca aí pra gente, @da Urânia Planetário. E também não se esqueça, todas as terças-feiras, 19h30, eu estou lá no YouTube da Urânia Planetário para te ajudar a observar o céu. Valeu? Bons céus para todos nós. Até a próxima. Prepara seu cafezinho, porque vem aí Café com Cláudia. A doutora Cláudia Neves traz um tema necessário e urgente: abandono afetivo e responsabilidade parental. Vamos falar sobre algo que precisa ser dito com clareza. Pagar pensão não substitui presença, cuidado e convivência. Um bate-papo que vai abrir reflexões importantes para famílias e sociedade. Roda aí! Muito boa tarde, pessoal. Hoje eu quero falar sobre uma ausência que muita gente tenta diminuir, mas que pode deixar marcas profundas por muitos anos. A ausência de um pai ou de uma mãe, que até existe no papel, mas não existe na convivência, no cuidado e na presença real. Porque tem filho que não cresceu sem ninguém. Ele cresceu, na verdade, com a dor de ter alguém e mesmo assim se sentir sozinho. Então pega seu cafezinho e vem comigo,
porque hoje a conversa é sobre abandono afetivo. Quando a gente fala em abandono afetivo, muita gente já pensa apenas em ausência total. Mas na prática, o abandono afetivo pode acontecer de formas muito mais sutis. É o pai ou a mãe que não participa, que não acompanha, que não convive, que não se faz presente, que não cria vínculo real com o filho. E isso pode acontecer até mesmo quando existe o pagamento da pensão em dia. Porque presença não se resume a Pix. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Pagar pensão não substitui presença. A obrigação parental não é apenas financeira. Ser pai ou ser mãe envolve convivência, cuidado, responsabilidade, orientação, participação e vínculo. Filho não precisa apenas ser sustentado. Filho precisa ser visto, ser acolhido, ser lembrado, ser incluído na vida de quem deveria cuidar dele. Esse debate voltou a ganhar muita força nos últimos dias, com grande repercussão na mídia. Isso porque cada vez mais se discute que a ausência emocional e o descumprimento do dever de cuidado podem sim ter consequências jurídicas. E aqui existe um ponto central desta conversa. A justiça não obriga amor, mas ela pode reconhecer a ausência de cuidado. E essa é a chave. Há alguns anos o STJ já vinha reconhecendo este entendimento. E aqui é impossível falar sobre esse tema sem lembrar de uma fala que se tornou muito marcante neste debate, no voto da ministra Nancy Andrighi, que diz que amar é faculdade, cuidar é dever. E essa frase resume exatamente o ponto jurídico da questão. Ninguém pode ser obrigado a amar, mas pai e mãe têm o dever legal de cuidado, convivência, criação, educação e presença na vida dos filhos. E quando esse dever é descumprido de forma grave, contínua e prejudicial, pode haver responsabilização civil. E aqui eu acho que está a parte mais delicada dessa conversa, porque abandono afetivo não é só uma tese jurídica, é uma dor real, é a criança que espera e não é buscada, é o aniversário sem presença, é a promessa que nunca se cumpre. É o filho que cresce se perguntando por que nunca foi prioridade. E isso aparece com muita frequência na vida real. Crianças e adultos que crescem tentando entender por que foram deixados de lado, com impactos em sua autoestima, sua ansiedade, medo de rejeição, dificuldades de vínculos. E isso deixa marcas que muitas vezes acompanham a pessoa por toda a sua vida adulta. Mas aqui também cabe um cuidado importante. Abandono afetivo não é qualquer relação difícil. Nem todo afastamento pontual, nem todo conflito, nem toda limitação na convivência automaticamente gera uma indenização. É preciso olhar caso a caso com responsabilidade, prova e contexto. Porque o que se analisa não é a falta de amor. O que se analisa é o descumprimento do dever de cuidado e convivência. E isso se faz muito presente e faz toda a diferença. Porque no fim das contas, essa discussão nos lembra de algo muito importante. Filho não precisa só de sustento. Filho precisa de presença. Porque a ausência de cuidado também educa, também marca e também machuca. E talvez a grande reflexão seja essa. Quem nunca foi cuidado direito, muitas vezes passa a vida inteira tentando entender uma culpa que não teve. Eu te espero na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá! Uma jornada de renascimento, um episódio profundo e sensível no Voz da Alma de hoje. A terapeuta emocional Cássia Vendamiati traz um olhar acolhedor sobre o mês das mães, para mulheres que enfrentam o luto. Uma mensagem de amor, memória e continuidade que vai tocar o seu coração, porque o amor de mãe nunca deixa
de existir. Roda aí. Estamos nos últimos dias de abril e talvez para muitas pessoas isso não signifique nada especial. Para uma mãe enlutada, significa que maio está chegando, o mês das flores, das homenagens, das propagandas. Para muitas mulheres é celebração, para outras é sobrevivência. O mês das mães pode ser o período mais desafiador do ano para quem perdeu um filho, porque a sociedade celebra a presença, mas a mãe enlutada convive com a ausência. E é por isso que hoje eu quis falar antes que maio começasse, para que você entre nesse mês fortalecida, não endurecida, mas consciente. E para afirmar algo que talvez você possa ouvir: você continua sendo mãe. A maternidade não termina quando a vida física termina. Ela se transforma. Ser mãe não é apenas cuidar do corpo, é gerar amor, é marcar uma história, é deixar legado. Uma mãe não deixa de ser mãe porque o filho partiu. O vínculo não é apenas biológico, ele é espiritual, é emocional, é eterno na memória e na eternidade. A morte pode interromper a presença física, mas não consegue apagar o amor que foi construído. E é por isso que precisamos falar sobre honrar o colo que ficou vazio, sem negar que ele dói. Maio não precisa ser apagado da sua vida, ele pode ser ressignificado. Em um dos meus atendimentos, acompanhei uma história de uma mãe que me marcou profundamente. Quando o primeiro mês das mães chegou após a partida do filho, ela me disse que queria desaparecer do calendário, mas com o tempo decidiu que não permitiria que a história dele terminasse ali. Ela me disse algo que eu nunca esqueci: eu não posso mais cuidar do corpo dele, mas posso maternar o legado que ele deixou em mim. Ela transformou a dor em ação, passou a apoiar outras mães que perderam filhos pela mesma doença, criou movimentos de conscientização e entendeu que sua maternidade havia assumido uma nova forma. Isso não diminui a saudade, mas deu direção à dor. No meu livro Lágrimas de Diamante, eu compartilho experiências como essa, mulheres que descobriram que o amor continua, encontrando o caminho mesmo depois da perda. Então, antes que maio comece, eu quero te deixar 2 orientações práticas. Primeiro, reconheça seus limites antecipadamente. Você não é obrigada a participar de tudo. Pode escolher quais ambientes frequentar. Pode decidir como quer viver essa data. Segundo, planeje um ritual seu. Escreva uma carta, visite um lugar significativo, separe um momento de silêncio, faça algo que honre o vínculo. Quando você se prepara emocionalmente, o impacto das propagandas e celebrações externas diminui. Preparação reduz sobrecarga. Hoje eu quero propor um exercício para você fazer antes do início de maio. Pegue uma folha e escreva: como eu quero atravessar este mês? Depois complete: minha maternidade continua quando eu ajudo outra mãe, quando eu preservo seus valores, quando eu escolho viver. Depois escreva uma carta começando assim: filho, neste mês de maio eu honro você. Através de esse exercício, ajuda o cérebro emocional a reorganizar o vínculo, permitindo que o amor encontre uma nova forma de expressão, sem romper a conexão. E para as mães que me procurarem após o programa, eu separei um presente especial, um guia prático de 7 dias para o seu primeiro respiro. Um PDF terapêutico estruturado para ajudar estabilização emocional nos dias mais sensíveis do mês. Será um cuidado enviar esse material a você. Essa foi a Voz da Alma com Cássia Vendemiati. Te espero na última sexta-feira do mês. Eu nasci, eu vivi, eu renasci. E você continua sendo mãe. E o amor que existe em você continua vivo.
No quadro Vovó das Finanças de hoje, você vai entender de forma simples e prática os 3 efeitos da taxa Selic e como ela impacta diretamente o seu dinheiro no dia a dia. Se você quer tomar decisões mais inteligentes com seu dinheiro, esse quadro é para você. Vamos conferir? Boa tarde, amiga e amigo de jornada. Aqui é Vovó das Finanças, no programa Elas em Ação, na Com Brasil TV. E que alegria poder estar aqui com você. Mas me diz uma coisa, você já percebeu que tem gente que trabalha a vida inteira e nunca sai do lugar? E tem gente que com menos esforço constrói patrimônio? A diferença não está no dinheiro, está no entendimento. Porque quem não entende o que acontece com a economia vive reagindo à vida. E quem vive reagindo vive no curto prazo. Mas quem entende se antecipa. E quem antecipa constrói riqueza. Hoje eu vou te ensinar algo que deveria ser ensinado na escola. Os efeitos da taxa Selic na sua vida financeira. E se você entende isso, você nunca mais será a mesma pessoa financeiramente. Porque conhecer é poder. E quem pensa no longo prazo, vence. Eu sou Adélia Glicério, treinadora financeira, comportamental, sistêmica, escritora, palestrante, investidora há mais de 25 anos. E aqui neste espaço, eu falo do meu jeito e de como eu compreendo o mundo. E eu ajudo pessoas comuns a fazerem algo extraordinário. Transformar em renda em patrimônio. Transformar mentalidade. Transformar comportamento. Transformar destino. Agora, vamos direto ao ponto. E o que é taxa Selic? De forma simples. A Selic é a taxa básica de juros da economia. É ela que define o custo de vida do Brasil. Quando ela sobe, o dinheiro fica mais caro. Quando ela cai, o dinheiro fica mais barato. Mas o problema é, a maioria das pessoas não entende isso. E quem não entende, paga o preço em silêncio. Mas hoje, você não vai mais pagar esse preço. Agora vamos dominar a taxa Selic? E agora vamos falar de 3 efeitos da taxa Selic. Efeito 1, custo do crédito. Quando a Selic sobe, o crédito encarece. O financiamento pesa e a dívida cresce. E aqui está o grande perigo. Os juros compostos começam a trabalhar contra você. E aquele parcelamento inofensivo vira uma prisão invisível. A dívida começa pequena, mas consome a sua renda futura. E sabe o que é mais sério? Muitas pessoas nem percebem. E por isso eu digo, quem não entende juros, paga caro pela falta de conhecimento. Mentalidade próspera é simples. Quem vive no curto prazo, financia. Quem pensa no longo prazo, investe. Efeito 2, consumo. Agora olhe isso. Quando a taxa Selic está alta, o consumo desacelera. Quando a taxa Selic está baixa, o consumo acelera. Mas aqui é que entra algo muito mais profundo, a psicologia do consumo. Muitas vezes o consumo não é necessidade, é emoção, é dopamina, é recompensa, é fuga. E sem consciência, o dinheiro simplesmente escapa. Mas eu não estou aqui dizendo para você parar de consumir. Eu estou dizendo para você aprender a consumir com estratégia. Porque quando você tem consciência, você deixa de ser impulsivo e passa a ser estratégico. E isso muda tudo. Efeito 3, inflação. Agora presta muito atenção nisso. A inflação é o ladrão invisível. Ele não faz barulho, mas ele rouba o seu poder de compra todos os dias. Você vai ao mercado e percebe que o dinheiro não rende como antes. E aqui está a verdade que pouca gente fala. Você pode fazer mais dinheiro e ainda assim ficar mais pobre. Se o seu dinheiro não estiver protegido, ele perde valor ao longo do tempo. E é aqui que entra o pensamento de longo prazo. Não é só sobre fazer mais dinheiro, é sobre manter e multiplicar. Amigo e amiga de jornada. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te fazer um convite, porque isso aqui
é só o começo. Existem mais efeitos das taxas Selic que impactam diretamente o seu bolso, seus investimentos, suas decisões e seu futuro financeiro. Eu aprofundei mais este assunto de forma simples e prática lá no meu canal do YouTube, Instituto Adélia Glicério, na série Vovó das Finanças. Aproveita, vá lá e se inscreva no nosso canal. Porque uma coisa eu te digo, quem aprende, muda. Quem pratica, prospera. E quem compartilha, expande. E nunca se esqueça, conhecer é poder. E pensar no longo prazo é o caminho da riqueza. A luz venceu. E até a próxima semana. Com a acessibilidade e foco de hoje, vamos esclarecer uma dúvida fundamental. O que a lei brasileira realmente considera como deficiência. Você vai entender como funciona o critério biopsicossocial e quem tem seus direitos garantidos na prática. Informação que empodera famílias e transforma a realidade. Vamos conferir? Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais uma Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação. E eu trago para vocês aqui hoje o conceito de deficiência para os fins legais no Brasil. Doutora, falam tanto de deficiência. O que é deficiência? Então, conforme a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência e de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, seus artigos 1º e 2º, nós temos a seguinte disposição. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse é um critério biopsicossocial, porque ele considera a interação entre a condição da pessoa e as barreiras sociais. Então, não está limitado apenas àquela condição física, externa ou interna, né, da pessoa com deficiência, mas o que essa limitação, o que essa condição de saúde vai gerar na sociedade a viver em comunidade, né, enquanto barreira social. E o decreto 5.296 de 2004, no seu artigo 5º, ele define os tipos de deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla. Doutora, o que é essa deficiência múltipla que eu vejo tanto falar? A deficiência múltipla nada mais é do que a pessoa quando ela tem 2 ou mais deficiências. Então, aí a gente chama de deficiência múltipla. Na prática, doutora, quem é a pessoa com deficiência? Por exemplo, o TEA pode ser considerado deficiência, de acordo com a Lei 12.764 de 2012, a Lei Berenice-Piana, que traz a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Espectro Autista, sim, né, o autismo ele é considerado, ele é reconhecido para todos os fins legais como deficiência. E o TDAH, né, e o TOD, que é o transtorno obsessor desafiador, eles são considerados, e outros transtornos também. Veja bem, o TDAH existe em 2 leis, né, projetos de leis em andamento, que é o 479 de 2025 e o 4.225 de 2023, né, para que se reconheça aí esse transtorno como deficiência. Porém, o TDAH ainda não é reconhecido como deficiência. Ah, doutora, mas eu vi algumas pessoas aí que às vezes conseguem direitos. Sim, por exemplo, principalmente na questão de adaptação na escola, nas universidades, a dilação do tempo de prova. Então, pessoa que tem um TDAH, ela vai prestar um Enem, por exemplo, vai prestar um concurso público, tem direito à dilação de prova, desde que com um laudo, né, específico. Mas existem outros direitos que também não são reconhecidos, justamente porque não há uma previsão expressa do reconhecimento, né, desse transtorno como deficiência. Então, aí, fiquem atentos a esse PL. Por exemplo, o benefício, né, o LOAS, que todo mundo conhece, geralmente eles não são deferidos, né, para o transtorno, tá? Justamente porque não tem previsão legal. A visão monocular, ela passa a ser deficiência a partir da Lei 14.126 de 2021. A surdez unilateral também passou a ser deficiência a partir da Lei 14.768 de 2023. A fibromialgia,
passou a ser deficiência a partir da Lei 15.176 de 2025. E aí nós temos alguns projetos de leis em andamentos para estender, né, a deficiência a outras condições de saúde, como a doença renal crônica. Existem 3 projetos de lei. O mais recente é o 1751 de 2019, né? Os pacientes que têm aquela fissura palatina ou lábio palatina que não foram totalmente reabilitados, também existe o projeto de lei 1626 de 2019 e o 11.217 de 2018. Existe também PL também correndo aí em relação às doenças graves, para reconhecer doenças graves como deficiência, que é o PL 1074 de 2019, e também existe um PL 524 de 2019 em relação ao lúpus. Então, são essas as considerações, são essas as hipóteses, as condições de saúde que o Brasil entende como pessoa com deficiência. Eu fico por aqui, agradeço a sua audiência e espero vocês a semana que vem. Até lá! O tempo por aqui passa tão rápido, não é mesmo? Que chegamos ao fim de mais um Elas em Ação. Hoje falamos sobre presença, responsabilidade, consciência emocional e conhecimento, e também sobre olhar para o outro e para o alto e perceber que sempre existe algo maior nos guiando. Se tem uma mensagem que queremos deixar para você hoje, é que não importa em que momento da sua vida você esteja, sempre é possível mudar de rota. Recomeçar não é fracasso, recomeçar é coragem. E acreditar nos seus sonhos é o primeiro passo para transformá-los em realidade. Permita-se evoluir, aprender a seguir em frente, um passo de cada vez. Me chamo Alice Loures, te espero no próximo Elas em Ação, aqui na Com Brasil TV. Até lá. Tchau, tchau.